presencial da disciplina era uma, e a gente tentou montar a disciplina online da melhor maneira possível. Então, o feedback de vocês é super importante para a gente corrigir eventuais, alguma coisa que não tenha funcionado, porque a interação que a gente tinha em sala de aula era muito importante. Infelizmente, a gente não consegue reproduzir na plataforma visual da mesma forma, né? A gente estruturou a disciplina da melhor maneira possível. Eu tô gravando, tá? Consegui botar aqui para gravar. E o que é importante... Tá. Gente, o que é importante ressaltar é que como as avaliações, tanto de terça quanto de quarta, elas serão oferecidas de forma síncrona, então, assim, se conectem no AVA, né? Então, se conectem minutos antes, chequem se vocês estão num lugar que tem uma conexão 10h30 na quarta, terminando 11h30, e terça inicia 17h30, né, gente? Uhum. 17h30, né? Isso. 17h30 termina 18h30. Aí, o que a gente definiu ontem é que no turno vocês podem fazer a avaliação no dia que for mais conveniente para vocês, e quem quiser pode fazer, inclusive, as duas avaliações, e vai valer a maior nota. Claro que só vai valer para quem fizer a de terça, né? Porque se fizer só de quarta, só vai ter uma, porque a gente não vai ter uma outra terceira ou prova final. Então, isso eu estou colocando no e-mail para enviar para vocês direitinho, tá bom? Então, assim, o mais importante é vocês cuidarem com a questão da conexão, porque, por exemplo, às vezes cai a rede e tudo, então, e a minha sugestão é que você já tentem, quem puder, a terça, entende? Porque aí vai que na terça der um problema na conexão, mas aí na quarta vocês estão, né? Claro que não é todo mundo que vai ter essa disponibilidade de ambos os horários, né? Mas só fica porque assim, a gente não tem como resolver essas questões de conexão. Infelizmente, nós também estamos sujeitos a isso, né? Então, por isso que, inclusive, vão ter esses 2 dias e 2 horários, não só por causa do integral noturno, mas por causa dessas questões. Tá? Eu vendo aqui as notas aqui. GH. Gente, bom dia. Eu tenho muitas dúvidas em relação à prova, porque como é a estrutura dessa prova, visto que vai ser diferente das nossas avaliações? Porque eu não entendi como é que vai ser. Tipo, cada professor vai fazer uma pergunta, mas uma pergunta de quê? A gente vai ter um trecho de um artigo e vai falar, faça um título ou algo do tipo? É porque eu não estou conseguindo pensar como seria a estrutura dessa prova. Eu não sei quem está falando, porque eu estava tentando resolver o problema do microfone. Thalia. Oi, Thalia. A minha questão, por exemplo, eu não fiz ainda, mas eu estou pensando em alguma coisa de interpretação de gráfico. Então, eu vou pegar provavelmente um artigo que vocês não viram. Então, vai ter o gráfico do artigo. Aí todas as informações necessárias para você entender porque aquilo está caindo de paraquedas, né? Então, tem o conjunto do negócio, porque aquilo está ali. E para vocês interpretarem o gráfico e os resultados. Então, a minha linha vai ser mais ou menos essa. Eu imagino que vai ser mais ou menos isso de modo geral, assim. Nada que vocês precisem ler muita coisa. Por exemplo, dá um título pro artigo. Você tem que passar por todas as figuras do artigo para entender o que está acontecendo, para você dar um título que seja razoável pro artigo. Mas a gente vai ter 1 hora para fazer a prova, então não tem como ser uma coisa muito extensa. Vão ser coisas mais objetivas. Eu tenho uma dúvida também sobre isso. Eu entendi da última aula, né, de ontem, que a prova seria múltipla escolha. Porque seriam questões objetivas, até para sair a nota na hora, né, no AVA. Aí eu fiquei me questionando justamente sobre essa questão de interpretação de gráfico. Eu acho que, às vezes, numa questão objetiva, você fica muito preso à descrição que você estaria dando, né? Tipo, para as opções ali. Assim, eu pelo menos eu me sinto mais confortável em fazer isso de uma forma discursiva, que eu consigo discutir de fato os resultados da maneira que eu estou enxergando eles ali. Mas eu entendo a limitação, né, da correção da prova, que tem que ser ali na hora. Aí eu queria, também até complementando o que a Thalia disse, né,
entender um pouco melhor como seria abordado esses assuntos enfim, para a gente poder até se sair bem na prova, né? Questão enfim, não sei se... Eu posso dar, Alexandro, vocês estão me escutando? Sim. Vocês estão me escutando? Eu vou assim, um exemplo, né? Se a gente está trabalhando com interpretação de gráfico, vamos dizer que seja um gráfico de barras, né? E aí basicamente vocês entenderem, sei lá, tem um eixo X e um eixo Y, a correlação, e aí perguntar, de acordo com essa figura. Então, seria tudo assim, que vocês vão olhar aquela imagem, né? Tá toda a informação importante vai estar contida nessa imagem no enunciado da questão, né? E aí, de acordo com a atividade anti-inflamatória, eles escolheriam qual desses tratamentos e por qual motivo, entendeu? Então, aí, isso é um exemplo, né? E aí, por exemplo, nas respostas, eu escolheria o A, B e C por causa disso, o C por causa disso, o D por causa disso, e seria, tipo, uma questão interpretativa, mas que a resposta estaria correta, estaria contida nas opções. Para mim, então seria mais ou menos assim, no meu caso, uma coisa assim nessa linha. Também eu acho que, Então, eu entendi. eu acho que a questão, acho que o que vocês podem estar preocupados é a questão múltipla escolha com pegadinha, né? Tipo assim, Eu tava pensando mais em... uma vírgula trocada para deixar a interpretação ligeiramente errada e tentar confundir vocês. A ideia não é essa, assim. Não vai ter pegadinha. Tá bom. Tá? Eu estava pensando mais em que poderia ficar uma coisa muito subjetiva, das questões estarem escritas as opções de maneiras parecidas, ou até como o professor Davi falou, enfim, essa questão da pegadinha mesmo. Não. A ideia não é essa de... A ideia é saber se vocês sabem interpretar o gráfico, não se vocês sabem ler as respostas, assim. Então, a ideia é botar lá diferentes questões. Pode ter até alguma coisa que... para não ficar muito óbvio a resposta, obviamente, assim, mas alguma coisa que seja... não que a resposta seja duas respostas que sejam uma resposta quase igual a outra com um detalhe diferente, mas alguma coisa que no gráfico pode ser interpretado, Entendi. Coisa assim, né? Então, assim, o foco vai ser na interpretação do gráfico e na leitura das respostas. Beleza. Tá bom. Eu acho que as nossas, pelo menos as questões de nós três, vão ser nessa linha, né, de interpretação de gráfico. Então, a ideia da questão é saber se vocês realmente, se vocês conseguem interpretar o gráfico. Não, a ideia não é, a gente não quer reprovar ninguém. Tá, a Júlia também. O que a gente quer é avaliar se vocês realmente conseguiram desenvolver essa habilidade de, né, olhar para o gráfico e entender os dados que estão sendo apresentados ali. A ideia não é fazer pegadinha. Acho que é 1 hora de prova, são 4 questões diferentes, então a ideia é que vocês consigam realmente, nesse tempo, interpretar os dados dos gráficos, sem necessariamente ter que ler um artigo inteiro. Então, acho que as questões vão ser mais objetivas, que vocês consigam aproveitar essa 1 hora de prova. E que eu acho que está pensando no objetivo da disciplina, que é uma coisa meio que um preparatório, um nivelamento, um simuladão para a seleção de mestrado, que eu acho que é o que mais pega no final é a interpretação de gráfico, né? Porque mesmo que você pega a pergunta assim, qual é a conclusão, qual é o título, isso é uma coisa meio fluida, lá, dependendo do que você escrever, não tem uma resposta muito certa e errada. Bom, tem as erradas de fato, mas assim, é muito subjetivo. A parte do gráfico é objetivo, assim, o gráfico tem uma interpretação e tá mostrando o resultado. E acho que essa parte que é a parte que vai definir ali quem na seleção quem consegue entender e quem não consegue. Então, essa é a parte mais importante, eu acho, da disciplina de modo geral. Não sei se as meninas concordam comigo, mas... Com certeza. Eu não estou conseguindo acessar as questões número 1 da Júlia. Então, vou deixar para falar com ela depois, ver se ela, porque acho que a permissão talvez só esteja
aberto para ela. Não sei. Entendi. Silvio. Não entrei para tentar olhar isso ainda, na verdade. Gente, com relação à liberação das notas, pelo menos dos artigos 2 e 5, eu ainda estou fazendo a correção, tá? E conforme eu vou fechar um artigo, liberar as notas de todos e fechar o segundo artigo e liberar as notas em bloco. Tá? Mas eu espero conseguir fazer isso ainda essa semana. Pessoal, posso dar meu feedback? Vocês falaram sobre o feedback. Eu queria dar meu feedback aqui, conversar com vocês para entender um pouco melhor sobre essa disciplina. Porque antes de me inscrever, durante a inscrição, eu tinha conversado com pessoas que fizeram presencial e eu tinha gostado muito da ideia da disciplina que você tinha uma discussão tipo uma discussão prévia do artigo com todo mundo junto, e depois fazer as questões e tal, conseguir responder e tudo mais. O que eu senti muito nessa matéria foi que a gente recebia o artigo e sei lá, just do it, vai, responde, interpreta, mesmo sem ter um pré-requisito, sabe? Teve muito artigo que tinha que ter um pré-requisito e essa matéria não tem, foi isso que eu senti muito. Tipo, eu tô no 6º período, tenho matérias adiantadas, então eu consegui fazer algumas coisas, entender algumas coisas, mas tinha outras coisas que eu, juro por Deus, eu não entendi. E assim, eu tenho muita dificuldade para ler artigo, então por isso que eu tinha pegado essa matéria. E foi um pouco frustrante, porque eu senti mais dificuldade ainda fazendo a matéria, porque eu falei, gente, eu leio o artigo e eu falei, eu não tô entendendo nada. Eu falei, não é só barreira linguística, é tudo. E aí eu acho que faltou um pouco mais dessa prévia, sabe? Porque era meio tipo, toma aqui o artigo, responda. Assim, desculpa, eu trabalho, eu não tenho muito tempo pra ficar, tipo, mandando mensagem pra vocês, perguntando e tudo mais. Eu também faço mais 5 matérias. E Thalia, eu achei, assim, o nível de dificuldade um pouco parecido com o microimuno que eu estou fazendo agora, uma matéria de 8 créditos, sabe? Porque, assim, tinha muita informação ali em artigos que você tinha que saber um pouco, sabe? Tipo assim, eu aprendi o Wasserblot de tanto pegar em artigo que a gente tinha, sabe? Mas tinha muito métodos ali que a gente não aborda tanto na faculdade, ou algumas pessoas não viram porque não era pré-requisito. Essa matéria não tem pré-requisito, então, tipo assim, eu fiz métodos espectrométricos. Então, tipo, no artigo 1 tinha isso. Então eu consegui entender, mas uma pessoa que não teve ia ver aquele tripleto que tinha no gráfico e ia falar, o que é isso, sabe? Então eu senti que você tinha que pesquisar muito para fazer responder as questões. Primeiro, não só para responder as questões, primeiro para entender o artigo. E aí você tinha que entender, primeiro, a questão linguística, depois entender a parte científica. Então, tipo assim, eu levava em torno de 3 a 4 horas para responder, sabe? Eu acho que esse não era o objetivo. Eu acho que o objetivo da matéria é a gente poder discutir, poder entender. E tem muita coisa que a gente não aborda na faculdade, assim, algumas metodologias. Então, tinha coisa ali de artigo. Eu que não sou muito do meio acadêmico, eu já fiz IC, mas os meus ICs não eram voltados a isso. Alguns métodos que foram utilizados. Eu nunca fiz o Wasserblot na minha vida. Então, foi uma coisa que eu vi, que eu senti muito ali, sabe? E a gente abordou várias matérias meio que avançadas, tipo, parte de dermocosméticos, parte de gnosia, parte de métodos petométricos, então, que não são pré-requisitos, então dificulta para quem tá no começo de faculdade, para quem tá um pouco no meio, para quem tá no meio mais ou menos, porque a gente consegue ter uma noção, mas assim, eu acho a proposta muito boa, mas a maneira que a gente executou no EAD não facilitou. Foi novo para todo mundo, mas assim, eu acho que ficou um pouco assim, toma aqui, faz. E aí depois o feedback era depois, aí, sei lá, se eu respondi tudo errado, eu respondi tudo errado. E aí? E eu vou ver depois. Eu acho que faltou essa prévia, sabe? Eu acho que, pra mim, eu senti isso. Eu conversei com outras pessoas também, algumas pessoas que trancaram por esse motivo, porque tava tendo muita dificuldade. Assim, desculpa, era um crédito, sabe, de eletiva. Mas tava nível matéria obrigatória. Assim, eu senti isso. Uhum. Tá, deixa eu justificar. Acho que ela tem um Depois eu falo também. ela tem um pré-requisito que eu acho que é metodologia, né?
que obrigaram a gente a colocar esse pré-requisito. A minha ideia original, quando a gente estava organizando isso, era não ter pré-requisito nenhum, porque a gente tem um problema na faculdade de pré-requisito nos códigos. Então, se a gente coloca alguns pré-requisitos, a ideia é que essa disciplina fosse aberta para qualquer curso, não só para farmácia. Então, se eu coloco pré-requisito, mesmo se eu colocar, por exemplo, Bioquímica 2, eu já corto boa parte do CSS, por exemplo, porque só tem uma bioquímica. E aí ninguém ia poder fazer. Só de colocar métodos já bloqueia uma galera. Gente de fora não consegue fazer. A ideia de não ter pré-requisitos era para que pessoas de outros cursos pudessem fazer também, já que é uma disciplina geral, né? Seria uma disciplina geral. E eu concordo com você que pode não ter um background de algumas técnicas pode dificultar a interpretação dos resultados. Isso é um problema importante que a gente não previu quando a gente traçou isso para o EAD. Uma solução que a gente pode fazer, uma coisa para o próximo, se a gente continuar no EAD e fizer essa disciplina de novo, é fazer, a gente pré-selecionar os artigos, pré-selecionados, a gente ver quais são as técnicas que estão ali e colocar uma semaninha de aulas sobre as técnicas. Falando de modo geral sobre as técnicas. Então, assim, vai aparecer o Western blot, então a gente explica como funciona o Western blot. Vai aparecer a RNA de interferência. Então a gente faz um videozinho sobre a RNA de interferência. Antes dos artigos chegarem, para vocês terem um background das coisas, para poderem facilitar a interpretação. Para quem quem não viu isso ainda, coisa e tal. Então, é um feedback importante, tá? Essa é uma falha que a gente não previu e desculpa. É o que eu quero dizer, assim, foi mal. Obrigada, Thalia, pelo seu retorno. Uma coisa também que a gente pode adotar é usar mais o fórum. Então, por exemplo, quem está tendo essa dificuldade, escreve lá no fórum, sei lá, acho que assim, para o próximo semestre, pelo menos assim, acho que seria uma coisa útil, eu quero marcar uma reunião, se eu puder ter uma reunião presencial, que seja não só essa última, mas, sei lá, de 2 em 2 semanas a gente se encontrar presencialmente para esclarecer alguma dúvida sobre alguma técnica, porque isso vai ficar, por exemplo, tem artigos, gente, que tem técnicas que eu também nunca estudei, né? E isso é importante até para uma seleção de pós-graduação, que não necessariamente a gente vai conhecer todas essas técnicas, né? Então, a questão da interpretação, mas, obviamente, que foi o que a Thalia falou muito bem, explicado, que também não dá para não ter, se não teve nenhuma dessas técnicas, realmente fica difícil interpretar o artigo, né? E essa sugestão do Davi, da gente fazer uma explicação sobre a técnica em si é interessante, mas eu acho que é impossível cobrir todas, porque tem artigos que vão ter, né, 1000 coisas que vão ser mais... Mas talvez a gente tentar usar um pouco mais o fórum, né, para esclarecer essas dúvidas, porque aí vai meio que por demanda, né, assim, poxa, eu não estou entendendo essa técnica especificamente, que aí a gente pode mandar link, explicações, às vezes tem aqueles vídeos do Google, que a gente acha no Google, que são super explicativos, mostrando como é técnica, para que serve, né? Então, acho que é um relato importante. A gente pode buscar o que desculpa, Esther, a gente pode buscar o que é mais comum entre os artigos, coisas que sejam mais específicas e que como a gente vai acabar perguntando, a gente pode fazer por demanda mesmo. Eu acho que teve alguém, não vou lembrar quem foi, que me perguntou no meu artigo como é que funcionava o ensaio de luciferase. Ele não era... Você não precisava entender como funciona o ensaio para responder a pergunta, assim. Mas aí ele me perguntou como é que funcionava e eu coloquei no vídeo gabarito, fiz uma explicaçãozinha extra sobre como funciona o ensaio de Gene Reporter, assim. Mas também, de novo, isso foi depois que a prova tinha que ter sido entregue. Então, se era essencial para entender, não ia funcionar. Então, talvez, como eu falei, essa coisa de fazer uma semana prévia de técnicas seja importante. Isso. Obrigada, Thalia, pelo feedback. É super importante. É assim que a gente consegue aprimorar e corrigir o que não funciona, né? Como eu tinha falado antes, realmente essa transposição do presencial para o EAD, para a gente foi complexo, a gente propôs esse formato, mas, obviamente, ele não é engessado, a gente, né, os colegas que fizerem a disciplina no próximo semestre, provavelmente já vão encontrar a disciplina com essas sugestões de vocês incorporadas. Talvez uma coisa legal fosse
além do vídeo gabarito, fazer um videozinho introdutório do artigo, né, para vocês, né, conseguirem ter uma introdução e antes de sentar para resolver as questões, vocês já terem esse contato com o artigo e terem tempo para tirar as dúvidas no fórum. O fórum realmente é uma ferramenta de comunicação bem importante, principalmente quando a gente faz uma disciplina assíncrona, né, que era a ideia é sempre fazer assíncrona para que as pessoas tenham o máximo de flexibilidade para conseguir acompanhar. E a gente pensa também em disponibilizar os artigos com antecedência para que vocês tenham também mais tempo de tirar as dúvidas. Acho que são algumas maneiras da gente conseguir melhorar e contornar essa dificuldade que a falta de interação física, infelizmente, está impondo nesse momento. Ok, pessoal, querem complementar? Acho que a gente vai fazer, de qualquer maneira, um formulário, a gente vai incluir um formulário de avaliação, né? Acho que a gente pode incluir esse formulário junto com a prova, então se vocês puderem responder, esse feedback também via formulário ajuda a gente a compilar essas sugestões para realmente poder incorporar. É importante responder um formulário, assim. Fica a sugestão, gente. Sempre. Desculpa. A gente sempre. Eu, pelo menos, eu sempre olho sugestões e tento melhorar, especialmente agora no EAD, que é uma coisa totalmente nova, que a gente está tendo que se adaptar, aprendendo também, porque ninguém tinha experiência com educação à distância, de modo geral. Então, eu já, do PLE para esse semestre, já alterei coisas nas minhas disciplinas para tentar deixar ela mais fluida, menos pesada, porque às vezes a gente faz a conta, assim, a gente perde a mão, assim, tem muito tempo que eu não estou na sala de aula, a gente perde a mão, às vezes, do tempo que se leva, pra gente, às vezes parece que vai ser rápido de fazer. Minhas provas eu sempre tiro 10, né, então, às vezes a gente perde um pouco a mão, e aí a gente calcula um tempo que fica muito mais pesado, assim, e é importante ter esse feedback de vocês, porque vocês é que são as nossas cobaias, no final das contas. Porque é a primeira vez que a gente está fazendo, então a gente vai ter que ajustar para o próximo. Assim. Beleza. Aí a gente vem fazer as questões e tudo, mas vai dar tudo certo, gente. Acho que vocês foram bem. Tem, né, quem fez que teve acho que muita gente que trancou, né? Então, vou até dar uma olhada depois no Siga, ver quantos que ficaram no final, porque tem muita gente que não entregou os artigos, né? Mas vamos que vamos. Por que essa disciplina tem só um crédito também? Assim, a nossa ideia era fazer ela compactada em uma semana, à noite. Então, elas seriam 4 horas por dia durante uma semana. E aí a ideia era a gente discutir, por que 4 horas? Porque a gente conseguiria discutir ali um artigo inteiro de uma vez só, como é feito nas seleções. Então a gente ficaria todo mundo junto para discutir o artigo ali. Então daria mais. Uma outra coisa que a gente pode fazer, talvez colocar mais tempo para fazer, né? Menos artigos com mais tempo, para se 2 semanas foi pouco no final, por causa da carga horária da disciplina. Nossa ideia era essa. Uma hora não dá pra nada, né? Uma hora passa muito rápido, mesmo em sala de aula, né? Até chegar a montar tudo, não sei o que, vai já perdeu o tempo. Gente, mais dúvidas, comentários? Acho que esse período foi pesado para vocês, foi pesado para a gente também. A gente está dando várias disciplinas ao mesmo tempo, então, gravando aula, é um aprendizado para vocês. Vocês estão se adaptando e a gente também. Então, realmente, pedindo desculpas aí pelas
Desculpa, pela carga, né, da disciplina, mas realmente... desculpa pelo transtorno, estamos em obras para melhor atendê-lo. Exatamente, a ideia é essa, sempre melhorando. Espero que... Estamos trabalhando para melhorar isso. Acho que pelo andar da pandemia, o próximo semestre, né? Então, é difícil ter uma previsão de quando que a gente vai voltar para a sala de aula, então realmente... 2021.1, hein? Tem esperança, pelo menos um híbridozinho, hein? Eu voltar pelo menos às práticas. Exatamente, as aulas práticas, assim, é muito complicado. A gente grava um vídeo demonstrativo, mas não é a mesma coisa do aluno estar realmente no laboratório fazendo a técnica. Podem ver um vídeo de como se faz um Western blotting, né, em biotech, mas montar o gel, fazer o blotting mesmo é outra história. Nada substitui a experiência prática. Daqui a pouco a gente vai poder comprar a vacina da Pfizer ali na profilaxe, então tá tranquilo. Vai custar uns 10 mil reais por dose. Beleza. Isso. Pois é. Infelizmente. Sim, já tô falando abobrinha. Vocês viram que... Quando a Anvisa falou que liberou a vacina da Pfizer, eu falei, cara, vai... né? O que foi? A vacinação no Rio, mas só até sábado. Só até sábado tem... Chegou meia dúzia de doses só. E esse esquema de vacina... Mas até a gente ser vacinado, cara, e os alunos não estão no grupo, cara. Então... Exatamente, até a sala de aula, é impossível voltar para uma sala de aula sem docentes e discentes vacinados. Uhum. Então, e nesse ritmo de vacinação pingada, né, picotada, o que a gente vai ter a variante emergindo. Não, mas acho que até o meio do ano a gente vai ter bastante vacina, assim, se tudo correr bem lá. O pessoal da Fiocruz, o Butantan, a gente vai ter pelo menos, sei lá, vai conseguir pelo menos vacinar 50% da população total, assim, então acho que... A previsão é que no segundo semestre, tanto o Fiocruz quanto o Butantan consigam produzir um volume de vacinas na ordem dos milhões, né? Então, a Fiocruz falando que até junho entrega 100 milhões de doses. Aí. Se o Butantan entregar mais 100 milhões, daí dá 200 milhões, dá para vacinar metade da galera, assim, já é uma coisa. Sim. Eu acredito que até o final do ano a situação seja melhor, né? E vamos torcer para a variante sul-africana não chegar, né? Porque a vacina da Fiocruz não tinha um paper falando em 20% só de eficácia contra essa cepa. Foi o que eu vi, né? Foi o que eu vi falando no WhatsApp, né? O vírus chinês, como tudo da China, durou pouco. Agora, se a variante inglesa durar igual a rainha, já era. Ai, gente, vai lá para uma fábrica de pérolas. Tem que ir, né? Não, mas quando a Anvisa liberou a vacina da Pfizer, eu falei, aí imediatamente o cara lá da Associação dos Vacinadores Particulares já mandou um ofício para a Pfizer perguntando assim, e aí, tem vacina para vender pra gente? Tô caindo direto. Eu lembro eu lembro muito bem da Pfizer, de matérias com comentários da Pfizer sobre a falta, né, de disposição do Ministério da Saúde em negociar, e eles falaram, na época foram essas todas as palavras, o Brasil vai para o final da fila. Mas tem muita gente querendo comprar, né? Então, assim, eu acho que a vacina da Pfizer nem é tão boa, de fato, por causa do nosso muito grande. Tu imagina mandar vacinar a população ribeirinha no Amazonas com freezer menos 70. Não, se vacinar com Coronavac no Rio já está difícil, porque o freezer queima e porque a geladeira queima, a vacina fica overnight em temperatura. A vacina de RNA está sendo usada contra o ebola. A vacina de RNA está sendo usada contra o ebola. Mas aí no ebola você faz bloqueio vacinal, né? Chega um avião com coisa, o cara bota numa moto com um troço menos 70 ligado e vai. Aí vacina aquela galera naquela vila e acabou, assim. Não tem como você vacinar a população inteira no Brasil com vacina de menos 70. Mas a Profilax pode comprar o freezer menos 70 para botar no shopping Tijuca. Com certeza. E cobrar por isso, né? Exatamente. Esse custo é repassado para quem pode pagar. Quanto custa o freezer menos 70? 50 mil reais? Acho por aí.
Agora eu boto um Pfizer menos 70, o top de vacina da Pfizer vende por R$ 2.000 a dose, né? Vai pagar, ele paga o custo dele. Mas aí, assim, não adianta aquela história da farinha pouca, o meu pirão Não primeiro. tô falando que vale pra saúde pública, não. Tô falando que é o que vai acontecer no final. Não, isso eventualmente vai Uhum. acontecer. Assim, não me surpreende. Não tenho dúvida de que isso vai acontecer. Mas a questão é que não adianta o rico estar vacinado e quem depende exclusivamente do SUS não estar. Sim, só vai aumentar a desigualdade, exatamente. Vai continuar exatamente. Então, estamos vivendo um período bem complexo. Enfim. Gente, Eu tô imaginando, você já viu aquela vacinação em casa Tá horrível aqui, né? da BIP? É uma empresa que eles não têm. A estrutura deles é muito boa para vacinação, porque é mais barato, porque eles não têm loja física. Então eles têm uns carros, eles têm um estocão de vacina, o cara vai com o carro e o isoporzinho elétrico. Gente, calma aí. Davi, Gi, será que a gente não libera a turma? A gente tá falando um monte de abobrinha, né? A gente tá falando de vacina. E eles estão aí. Desculpa. É que a gente nunca se encontra, não tem se encontrado muito, aí a gente. Aí estamos aqui, daqui a pouco estamos trocando receita. Você comeu outra coisa, não sei o que. E aí tá todo mundo aí, tipo de cachorro. Verdade, gente. Eu não se prendo pela gente, tá? Mas, gente, os fóruns, antes que alguém saia da sala, os fóruns vão continuar abertos, vocês podem continuar tirando dúvida ao longo da semana de um artigo, ou, né, qualquer, ou do processo de avaliação em si, a gente vai estar disponível para responder vocês, tá? Se alguém quiser marcar, de repente, algum, se tiver muita dúvida, quiser marcar algum horário off. Pergunta pra gente. Eu tinha escrevido no chat, só que caiu, desculpa, que nós temos no total agora 37 inscritos. 20 do noturno e os 17 do integral. Ou vice-versa. Bastante gente tranquila. Bastante gente. Uhum. Foi bom que a Thalia falou realmente. Por isso, então, se vocês, que a gente não está recebendo se quiserem tantos, né, respostas dos artigos. Então, gente, se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida e quiserem sair da sala, fiquem à vontade, tá? Obrigada também, Alexandre. Obrigada, Natália. Oi, Ira. A gente está só com o Ítalo na sala, não sei se ele está ouvindo a gente. Obrigada também. Tudo. Pronto. Oi. Agora os alunos. Travando, você está me ouvindo? Obrigada, gente. Tchau. Vou parar de gravar aqui. Eu tô também, aqui tô sem rede.